Alô, gurizada, muito boa noite. Aqui estamos todos nós para tratarmos das coisas da dupla Grenal nessa loucura dos últimos dias. Tem gente que acha que quando termina o futebol, Bagé, não tem mais nada para falar, né? Agora terminou o Campeonato Brasileiro aí, agora é férias. Por que vocês não tiram férias também? Fiquem 2 voltas só no gauchão lá. Gurizada, é agora que a loucura acontece. Eu tava pensando hoje, Bagé, no turbilhão de emoções que foi o Internacional nos últimos dias em relação a treinador. Eu vou pegar, por exemplo, só o dia de hoje. Nós estamos passando a meia-noite agora, mas hoje ainda. Eu acordei, eu acordei com chance do Tite, embora já tivesse o assunto Cruzeiro. Eu cheguei perto do meio-dia com a informação de que o Odair seria o nome principal. E no meio da tarde veio a informação do Pesolano, né? O treinador que o Internacional está acertando para a próxima temporada. Então é uma loucura, e são perfis completos. Tu tem batido muito nessa tecla, né, Bagé, de perfis completamente diferentes de treinadores, mostrando que nesse momento não é mais o perfil que o Inter está procurando. O Internacional está procurando quem aceite vir para cá. Ah, teve outro nome também, o Eduardo Domingues. Nós falamos durante. Cheguei a fazer vídeo sobre o Eduardo Domingues aqui no canal. Foram 4 técnicos tratados. Mas parece aí, né, Bagé, que nós teremos um uruguaio como técnico do Internacional na próxima temporada, um treinador que eu não conheço a fundo, mas a gente vai buscando informações, especialmente dos amigos lá de Minas Gerais, de quando ele foi técnico do Cruzeiro. E ele fez uma campanha histórica no Cruzeiro na Série B, trazendo o Cruzeiro para a Série A. O Cruzeiro não voltou bem no primeiro ano da Série A e ele acabou caindo. Mas as informações sobre ele, elas são interessantes. E a mim, Bagé, que me acusam de ser um cara xenófobo, que não gosta de técnicos estrangeiros, e eu já estava não gostando do Eduardo Domingues, eu gosto do Pesolano. Eu acho que pode ser um bom treinador para o Internacional, porque ele tem uma coisa que o Eduardo Domingues não tinha, que o Quinteiros não tinha no Grêmio, que o Miguel Ángel não tinha, que o Medina não tinha, que é já uma experiência com o futebol brasileiro. Sabe? Isso é uma coisa que a mim parece tão clara e as pessoas, eu não vejo as pessoas falando sobre isso. O futebol brasileiro é completamente diferente do futebol sul-americano como um todo, especialmente argentino e uruguaio. É outro esporte, é outra cultura, é outra necessidade, é outro movimento, é outra característica, é outra cobrança, é tudo diferente. E o seu Pesolano conhece o futebol brasileiro. Então, me agrada, Bagé. Tu sabe que o fato dele conhecer, ele é um cara que o Ronaldo gosta muito, né? O Ronaldo trabalhou com ele no Cruzeiro, quando o Ronaldo Verdade. foi o dono da SAF, depois levou ele pro Valladolid também lá na Espanha. E ele é o cara que conhece já o futebol brasileiro, quem sabe há pouco tempo, mas ele conhece. Porque toda vez que tem um impacto muito forte, ele é, de certa forma, compreensível que demore as coisas acontecerem. Eu acho que o Domingues seria um traço muito parecido com o do Quinteiros. O Quinteiros chegou, tinha sido campeão na Argentina, campeão por onde tinha passado, mas aí ele chegou, cara, e ele queria determinados jogadores, o clube não queria aqueles jogadores, aí daqui a pouco ele se sentiu desprestigiado, aí ele botou um ritmo de treinamento e um estilo de jogo que não era compatível com as peças que ele tinha, só que daí ele recebeu, autonomia da direção para poder fazer as mudanças no momento que ele assinou o contrato. Eu acho tudo muito tumultuado. Quando começou a se falar no Tite, e o Tite ficou muito na cara, que quando o Tite vem e coloca publicamente de que ele estava voltando ao futebol e praticamente se oferecendo ao mercado brasileiro, cara, é aquela história. Bateu na porta o Inter, daqui a pouco o Tite olhou e disse, opa, peraí, agora eu já consegui alguém que me queria, agora eu vou esperar mais um pouquinho porque vão aparecer novos interessados. E aí tem lá o Gabigol que facilitou a vida do Tite, né, porque diminuiu, tirou o Cruzeiro da competição e o resto a gente já sabe. Então, o Tite... Ele ia pelo caminho de ter menos trabalho, porque o técnico que chega para o Internacional, ele vai ter bastante trabalho, porque ele vai ser pressionado, o Campeonato Gaúcho começa cedo, o Campeonato Brasileiro já começa cedo também, eu acho que ele vai ter uma dificuldade, quem sabe a maior dificuldade de todos os anos da gestão do presidente Barcelos, porque teve um momento que ele dava um peitaço, ia lá e comprava todo mundo, depois via se pagava ou não pagava, agora ele não tem essa condição, Tem nada acho disso. até que ele vai perder jogador, porque naturalmente o mercado vai agir em cima de jogadores importantes do Inter e o Inter não tem outra alternativa se não vender. Então, acho que o técnico que chega para comandar o Inter nesse 2026, ele enfrenta um ineditismo e um ineditismo reverso, porque ele tem toda uma tendência de começar um ano para não fazer o que foi feito em 25.
Então, não é uma tarefa fácil, não, viu? Não, E eu acho que a própria direção vai ter um trabalho danado para dar uma condição mínima para esse novo treinador. condição mínima. Esse é um termo maravilhoso. Porque o João Batista Filho nos disse no último debate raiz que o Inter não tem que mexer no grupo. É isso aí mesmo e vambora. Não, mas o grupo vai ser mexido. Vai ser mexido. O grupo vai ser mexido. Né? Eu até citei o Bruno Henrique e o Romero estão indo embora agora. Eles são dois jogadores em término de contrato que não deram certo no Internacional. Tá todo mundo dizendo, beleza, graças a Deus. Mas são dois buracos no grupo que se abrem. É um segundo volante e um terceiro homem de meio campo. Por pior que eles estivessem, tu vai ter que trazer jogadores. É impensável que o Inter não vá vender jogador agora. É óbvio, é certo, 100% de certeza que o Inter vai vender jogador agora. O Vitão, por exemplo, só um milagre para o Vitão continuar no Internacional. Então a reformulação de grupo ela não é uma opção, Bagé. Não é uma opção fazer uma reformulação de grupo. Vai precisar fazer uma reformulação de grupo. Tu vai precisar fazer movimentos. Eu não consigo vislumbrar com clareza o Inter pagando 2 milhões de reais para o Borré a partir de agora. Não Também sei acho que se não não. vai ter uma conversa, não vai ter alguma coisa, uma repactuação, como o Inter gosta de dizer. Não sei se vai ser possível. Então, o desafio para esse novo treinador é um desafio imenso. É um desafio imenso. E tu sabe que a cobrança aqui é muito forte. Nós, que somos muito chatos, a gente sabe que a dupla Grenal está numa situação horrorosa, mas a gente cobra pelo tamanho da dupla Grenal. E eu não sei tu, mas eu nunca vou abrir mão disso. Por pior que esteja o Internacional, a minha cobrança ao Internacional vai ser de brigar pelos grandes títulos do futebol brasileiro. Porque eu acho que quando a gente baixar a régua, quando a gente passar a cobrar menos, não, se ganhar o gauchão este ano tá bom. Bom, aí nos apequenamos. Então eu torço muito. Torço muito para o uruguaio, ele tem um grande desafio. Eu acho que eu queria o Tite, evidentemente. Se não fosse o Tite, eu queria o Odair. Nenhum dos dois foi possível. Mas, diante das outras possibilidades, eu acho que pode ter sido sim uma boa escolha, Bagé. Pode ter sido sim uma boa escolha. E tu sabe que tem um complicador que é muito grande para a próxima temporada. Tudo isso que a gente está falando, que começa um ano já com uma certa desconfiança, eu diria até que mais do que desconfiança, e principalmente ano de eleição. E por mais que o presidente Barcelos esteja aí, de certa forma, tentando uma pacificação que não seria sincera, seria uma falsa pacificação, é uma pacificação que a gente não sabe ainda se ela surtiu efeito, né? Porque até então não existiu ainda a reposição do novo departamento de futebol. Teve um departamento de futebol dissolvido e a reformulação não aconteceu. Tem o Abel, que não é uma força política, é uma força de dentro de campo, é uma força para arrumar vestiário, e a força política nesse momento do Inter é só o presidente Barcelos. Porque cadê os opositores que ele convidou? Será que já disseram não, ou estão na dúvida se vão, ou estão esperando a barca partir para ver se a barca é boa ou não para pegar carona? É complicado. Para mim, não teve nenhum movimento efetivo em relação a isso. Os caras que saíram daquela reunião dos ex-presidentes com o Barcelos, foi um bate-papo. Foi um bate-papo, não teve nada demais. O presidente Barcelos, ele é muito bom, tá? Ele é muito bom na condução política das coisas, especialmente no que diz respeito à exposição pública. Para mim, não foi por nada que o nome do Tite foi alimentado no final de semana, quando todo mundo já sabia, e o mesmo Tite já tinha informado o Abel, que ele estava numa negociação avançada com o Cruzeiro. Nós passamos um final de semana inteiro, quando se falava em renúncia, em impeachment. Parou de se falar de tudo isso para falar do Tite no final de semana. O presidente Barcelos, na sua coletiva, na semana de término de um campeonato brasileiro, que todo mundo viria de pau para cima dele, que todo mundo viria enlouquecido para cima dele, o presidente Barcelos falou de pacificação, chamar a oposição e todo mundo, né? Todo mundo meio que amoleceu. O Jairo Vinck falou uma coisa, Jairo Vinck falou uma coisa maravilhosa. A coletiva do Barcelos, sexta-feira passada, ela teve 1 hora e 45 minutos. Negócio que eu nunca tinha visto aqui no Rio Grande do Sul. E o Jairo falou, cara, lá no meio da coletiva eu estava achando ele já um grande presidente. No meio da coletiva eu estava feliz que o Barcelos era presidente do Internacional. Nisso ele é muito bom, cara. Nisso ele realmente é muito bom. Ele tirou um pouco do ímpeto, né? Que tava todo mundo com raiva, louco pra chutar ele. Desarmou. Ele desarmou, ele já vai ali. A primeira atitude dele foi de evitar o conflito com a imprensa, né? Porque ele vai lá e diz: ó, eu vou fazer aqui eu vou fazer apenas uma manifestação
E, por favor, né, não precisa nenhuma pergunta, vamos deixar acalmar agora. Lá na sexta-feira a gente senta. Na sexta-feira ele sentou com outro ânimo. Né? A própria emoção dos repórteres que estavam para perguntar no pós-jogo também ela dá já uma amenizada. Então nisso ele foi inteligente, mas inteligente para aquele momento, né? Para se esquivar. Porque eu não sei na prática, ele não vai conseguir essa pacificação. Porque se eu fosse opositor do presidente hoje, eu pensaria, tá, mas qual é a garantia que eu tenho de subir nessa barca logo agora? Exatamente. Logo agora que é uma tendência de problema para o Inter, porque é o ano mais pobre da gestão do presidente Barcelos. Porque antes, quando ele assume, ele ainda tinha um esqueleto de time, que daqui a pouco ele muda, daqui a pouco ele vai lá e faz o all-in, contrata todo mundo, daqui a pouco ele vê que não deu certo, ele começa a dispensar. Só que a carta que chegou agora no Campeonato Brasileiro de 25 é a carta que chega nos grandes quando eles acabam sendo rebaixados um ano depois. Ele vai começar um campeonato sem dinheiro, sem perspectiva. Só não foi pior porque realmente ele conseguiu se livrar. Mas essa pacificação, eu acho que é história para boi dormir. Bagé, já agora falando dos dois clubes, já tem até tabela do Campeonato Brasileiro, Bagé. Exatamente. Já tem até tabela do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Dia 28 começa o Brasileiro, dia 11 começa o Gauchão. É tudo agora, cara. É tudo agora. Então, todas as coisas nesse momento urgem. E para quem vive uma instabilidade como o Internacional, velho, é tentar de alguma forma colocar as coisas minimamente no lugar. E se tem uma coisa que não acontece no Inter hoje é ter as coisas no lugar. Não. Mas o Grêmio também tem umas coisinhas acontecendo interessante aí. Cara, hoje, na verdade ontem, né, porque agora a gente já tá na quarta-feira, na terça-feira pela manhã a gente fez uma... Aliás, para mim foi diferente, né, porque eu voltar à arena do Grêmio sendo convidado por uma gestão do Grêmio é algo completamente diferente, né, e a gente foi chamado para participar dessa semana de apresentação, dá para dizer assim, do Alex Leitão, que é o CEO do Grêmio. E ele falou muito bem, tá, de várias coisas. Ele traz uma... sabe aquele cara que começa a falar e tu para ouvir ele? É um cara que tem muito conteúdo, que tem uma experiência lá de fora e tal. E ao mesmo tempo que ele disse que o Grêmio é um paciente em coma, como ele disse lá na entrevista de apresentação, ele chamou a atenção dizendo o seguinte, olha, a situação do Grêmio é grave, mas é uma situação ainda administrável. Mas ele chama a atenção que ao mesmo tempo, ao invés de se vitimizar, ele usa o termo oportunidade. Por exemplo, ele falou, olha, a camisa do Grêmio tem 20% dela vendida. Tem 80% que não está vendida. Alguns diriam assim, mas só tem 20%? E ele está dizendo, não, eu estou vendo como uma oportunidade. Quem garante que eu não vou poder comercializar melhor os 80% do que se já tivessem comercializado na gestão passada? Agora ele destaca muito essa questão da dificuldade. Outra, o Grêmio tem um transfer ban, que ele prometeu, inclusive, que esse transfer ban será solucionado ainda em 2025. Lembrando que o presidente Guerra, que gerou o transfer ban, fez uma nota dizendo que em poucos dias seria resolvido. Não foi, o presidente já saiu, deixou... Era o transfer ban? O transfer ban era do quê? Cara, é referente às transações do Arezzo ainda. É referente às transações do Arezzo. Mas aí eu quero emendar já num outro assunto, tá? Que para mim gerou mais perplexidade ainda. O Bright White notificou o Grêmio, cobrando algo em torno de 7 milhões referente luvas. Porque aí tu vê, olha o que é o caroço desse angu do Bright White, tá? O Bright White tinha contrato até 26. Esse ano, lá na metade do ano, não sei porquê, o presidente Guerra chamou ele e prorrogou o contrato até 27. E aí ofereceu luvas, que não tinha como pagar. E aí, moral da história, o que fez o empresário, o staff responsável pelo Bright White? Eles têm essa prática, é um direito deles, né? Se tu prometeu, tu tem que pagar. Como ultrapassou o prazo que foi prometido de começar a ser paga as luvas, o Bright White está cobrando o Grêmio. É uma notificação extrajudicial, é um documento, mas convenhamos, olha o clima que é criado. Porque, e sabe o que mais me indigna nisso? Não é nem o fato do Bright White estar cobrando, porque é um direito dele. Bom, é estranho, né? Tu cobrar, sendo que tu tá machucado agora, o clube já tinha renovado teu contrato por mais 2 temporadas. É estranho? Mas é um direito dele. Sabe o que mais me indigna enquanto torcedor? Na entrevista da posse de 2 segundas-feiras atrás, quando teve a posse do presidente Odorico Roman, o presidente Alberto Guerra, que entregava o seu legado, trouxe uma lista de milhões que ele estava deixando para o Grêmio. Olha, eu tenho 40 milhões de euros em propostas para jogadores. Olha, eu tenho 53 milhões de uma nova casa de apostas
que eu já passei para a gestão. Aí o Alex Leitão foi perguntado pelo Duda Garbi na segunda e por nós na terça de manhã e disse assim: eu não recebi nada. Aí o presidente foi lá e postou um print de uma conversa que ele teve com o diretor de marketing do Grêmio e o diretor do marketing teria dito que teria passado para o CEO. Essa postagem ela é tão estranha que o presidente limitou os comentários. Porque ele sabia que mesmo ele, entre aspas, tendo razão, a torcida... Então, olha o que virou. Assim, o cara se debruçou, fez um discurso lido de 3 páginas para dizer... não. Ele quis provar por A mais B que o Grêmio não estava devendo. Aí ele vira as costas, o centroavante do Grêmio está fazendo uma cobrança de 7 milhões. O então, Transferbank ia sair e não saiu. Como disse terça-feira pela manhã, ontem conversando conosco com o Alex Leitão, como é que o mercado enxerga isso? O mercado vê o Grêmio com um transferban e que um dos seus titulares está cobrando uma dívida de 7 milhões, estando ainda em contrato com o clube. E aí eu tenho que ouvir o presidente Alberto Guerra exaltar a sua gestão. Que absurdo, meu Deus, Bodacé, é uma piada paralelo. Pronta. Tá, mas me diz uma coisa, tu acha que o Bright White se inviabiliza? Porque o Bright White, eu acho curioso isso, tá? Porque em determinado momento, até... Sabe que jogo que eu tô lembrando? Eu tô lembrando de um jogo que ele estava lesionado no começo do ano, que ele entrou e fez um gol de cabeça na Copa do Brasil contra o CSA, ou foi contra o outro time lá? Que ele entra no segundo tempo, voltando de lesão, e ele faz um gol lá. Eu não lembro se é contra o CSA ou se é contra o Atlético, que é anterior. Eu tô te lembrando disso pelo seguinte, porque até ali a imagem que nós tínhamos era a seguinte: esse cara é diferente. E vinha do ano anterior. Esse cara é diferente. Esse cara em campo resolve tal. E isso foi se apagando como a chama de uma vela no decorrer da temporada. Existe uma explicação para isso? Para o Bright White, que era um grande protagonista do time do Grêmio, ter se tornado um figurante? Aí é que tá. Eu gosto do Bright White. Acho que o Bright White é superestimado. Acho que essa renovação de 2 anos, essa prorrogação de 2 anos, faltando 1 ano ainda para vencer o contrato dele, eu acho que ela foi exagerada. O Grêmio parece que tinha ali algumas sondagens em cima do Bright White, teve medo de perder o jogador. É um dos maiores salários do Grêmio. Se tu comparar o custo-benefício do Bright White com o do Carlos Vinícius, parou por aí, né? Por favor. Carlos Vinícius, em 4, 5 meses de Grêmio, fez mais gols do que o Bright White, acho, na carreira inteira. Acho até que o Bright White não é um centroavante, ele é um segundo atacante. É que, Baldasso, é completamente assim, ó. Por mais que ele tenha razão nesse processo, cara, será que precisava essa notificação? Será que não era o caso do Bright White sabendo que já não seria o presidente anterior? Sim. Eu duvido que ele ligasse pro presidente, que ele chamasse o CEO do Grêmio, que ele chamasse o Pelaipe, o Antônio Dutra Júnior. Isso não precisava expor o Grêmio, é só isso que eu discordo, tá? Eu acho que tu deu a ordem exata da coisa. A culpa não é dele, a culpa é do Grêmio. O Grêmio que deve para ele. Tu não inverteu valores nessa situação. A culpa do que está acontecendo é do Grêmio que ficou devendo para ele. Ponto, e aí tu foi para a nova linha. Precisava ser dessa forma a condução do Bright White? Porque, cara, tu desgasta a tua imagem com a torcida, o torcedor não entende dessa forma. De novo, a culpa não é dele. Talvez seja ele é um jogador que vem de fora, vem de uma outra cultura, talvez seja o modus operandi deles, né? Que eles nem olham, que o departamento jurídico dele nem olha e está devendo, vai lá e cobra. Mas de qualquer maneira isso é muito ruim. Não sei se ele não começa a se inviabilizar mesmo, Bajé. Eu acho que, de certa forma, às vezes a gente sabe que tem isso, né? Tem uma forçação de barra. Porque não tem cabimento assim, até por tudo que o Bright White demonstrou, de ser um cidadão, um cara que preocupado também com extracampo, eu não consigo ver o Bright White sendo consultado pelo departamento jurídico e dizer, não, realmente, cara, não dá mais, eu já falei com os caras, vai lá e toca a ficha. Pô, ele tem mais 2 anos de contrato com o Grêmio. Sabe? Eu não tô tirando o direito dele é uma coisa, a gente tá discutindo uma outra situação. É porque, pô, tu já tem o clube envolvido num monte de problema. Ele é considerado uma liderança, sabe? Fica estranho. Eu tô usando pra ele o mesmo sarrafo que eu usei do Ferreira. Quando o Ferreira certa vez foi lá e processou o Grêmio. Claro, o Ferreira era um processo, o Bright White ainda não é uma questão judicial. Mas é que expõe o clube, né? A partir do momento que isso vaza, expõe. Quanto é que ele ganha por mês? O Bright é 1 milhão e uns quebradinhos. 1 milhão e uns quebradinhos. Aí, e o Carlos Vinícius é o quê? Além, 600? Né? É um pouco mais de 600, mas é menos de 1 milhão. É menos de 1 milhão. O custo-benefício do Carlos Vinícius é surreal.
Até Agora ele eu vai vou te dizer uma coisa, ele vai Bagé. estar no Bola da Vez da ESPN. Ah, Até é? o Plihal sempre nos assiste, o André Plihal que apresenta lá. Aí me chamou e eu mandei uma pergunta lá pro. Eu mandei quase uma babação de ovo, né? Pô, que isso, né, cara? Pô, fez gol em Grenal. A gente não ganhava 2 anos Grenal e tal. Mas mandei uma pergunta lá pro Eu Bola vou da te Vez. dizer, é? Eu vou te dizer uma coisa, cara, mas é muita coisa nesse sentido acontecendo no Grêmio de 2 anos pra cá, né? Foi a questão do Arezzo, foi a questão do Kiki, o Bright White agora. Parece que não há nenhum tipo de melindre dos jogadores que estão no Grêmio, daqui a pouco criar um tipo de instabilidade com o clube, estando no clube, porque isso não é natural. Isso não é natural. A do Bright White menos natural ainda, um jogador jogando no time, cobrando o time. Eu acho que as coisas realmente se perderam nos últimos anos do Grêmio, nos últimos 2 anos do Grêmio, em questão a comando, condução, organização, e aí essas coisas começam a brotar para todos os lados, né? Cara, e na boa, assim, ó, não é bom de lado nenhum. Tem algumas exposições que elas são desnecessárias. Eu vou te dar um exemplo, tá? A própria questão do Inter, quando teve esse movimento para solicitar lá o impeachment do presidente, algo assim, né? A renúncia. Depois se viu que no próprio pedido tinha uma falha, né? Porque tinha alguma situação lá que não permitia. E tu sabe que, olhando de fora, assim, claro, se tu me perguntar assim pelo lado corneta, cara, que bom, tumultua o Inter, tá? Mas olhando de fora, cara, isso não ajuda em nada o clube, sabe? Eu acho que tu promover uma oposição forte e coerente, isso é muito importante para todo o processo democrático que a gente vive. O clube de futebol não está distante disso, né? Os clubes são dos seus torcedores. Mas tu criar um processo que só gera uma insegurança jurídica, Vazio. porque eu fico pensando assim, tá? O mesmo sarrafo que eu usei pro Grêmio. Cara, como é que daqui a pouco um jogador vai querer jogar no Grêmio se tem um jogador do Grêmio que tá cobrando o Grêmio e que tem e que o Grêmio tá pendurado lá no Transferban? Vale a mesma coisa pro Inter, tá? Tu tá procurando marcas, tu tá procurando um dinheiro novo, investidores. Como é que o cara investe se o cara chega e diz assim, tá, mas só um pouquinho, meu, o Conselho Deliberativo tá tentando derrubar o presidente. O que esse presidente tá fazendo? Peraí, não, só um pouquinho, cancela lá, meu. Não vamos envolver nossa marca nisso aí. Então gera uma insegurança desnecessária para um momento que já é tumultuado. Eu acho que todo movimento consistente que houvesse para a retirada do Barcelos, ele seria bem-vindo e legítimo. Acontece que este processo deste conselheiro que colheu assinaturas foi um processo. E a gente não tinha tantas informações assim, porque havia realmente um ponto do estatuto que falava da possibilidade da chegada de tantas assinaturas, que poderia ser levado para a Assembleia, papapá, e o sócio vota de novo e tira o presidente. Só que quando a gente foi buscar mais informações, a gente descobriu que esse era um processo vazio. Pois é. Vazio, vazio, sem nenhum embasamento absolutamente necessário, embasamento jurídico para a retirada do Barcelos. Estava se chegando na mesa do Conselho do Internacional 3.000 assinaturas pedindo a saída do Barcelos, tá, mas por quê? Porque ele é ruim. Não, né? Não. Tu tinha que apresentar uma irregularidade. Olha, eu estou usando o termo correto. Para a retirada do Barcelos não bastava, o movimento do sócio para a retirada do Barcelos não necessitava apenas de assinaturas, precisava de um embasamento jurídico comprovando irregularidade, não é incompetência, irregularidade. E nunca, eu acho que nem sabiam disso. Eu acho que quem promoveu isso nem sabia disso. Então, realmente, a exposição da imagem do clube pode atrapalhar, processo da vinda de novos profissionais, os caras estão tentando, o presidente deles está tentando me contratar, daqui a pouco os caras vão derrubar ele. É as coisas como elas acontecem, é o mundo político. Agora, te prepara, Bagé, para esse ano eleitoral do Inter. Ano de eleição, cara. Se tu acha que é aquela coisa, não, o Barcelos já Não. sabe que vai sair, a oposição já sabe que vai pegar, então vai ser um ano de passagem. Mas esquece isso. Esquece isso, te prepara que vai começar. O Twitter já começou lá com a campanha, tá? Já começou a destruição de reputações, né? Calúnias. O Twitter já começou. Então tu te prepara porque vai acontecer. Porque o ano de eleição, a gente usa o termo fogo amigo, né? E o fogo amigo é o cara que ele torce para o time. Mas ele, cara, não é que ele vá torcer para dar errado. Só que se der errado é melhor para ele. Então, na dúvida, ele vai estar sempre potencializando a corneta ou potencializando a desgraça. Isso vale para qualquer clube, tá? Não é só no Inter. A gente tá falando do caso específico no Inter, porque já vem de uma pancada, né? Moralmente, se a gente pode usar esse termo, o Inter foi rebaixado. O Inter escapou por alguns minutos.
Por outros minutos o Inter teve na segunda divisão. Aí tu escapa, opa, passou, aliviou e tal. Aí já vem um ano de eleição. Então tu pega um ano de eleição em que o presidente Barcelos vai ter que fazer, não sei como, mas ele vai ter que procurar tirar da cartola uma melhor gestão possível, porque ele não tem dinheiro, ele não tem crédito, ele tá com várias portas fechadas do mercado, ele vai ter que se desfazer de jogadores e nisso tudo ele tá sozinho. Porque nesse momento, todo mundo que encostar nele é a história do afiliado feio, né? Padrinho não posta foto de afiliado feio, só de afiliado bonito. Olha aqui o príncipe, olha a princesa do Dindo e tal. Quando é feio, parece que o cara nem batizou ninguém. Então, nesse momento, ninguém vai querer colar com o presidente Barcelos. E a chance do corpo da oposição crescer é pressionando cada vez mais. E outra coisa, nós estamos começando o ano. Quem são os dirigentes do Internacional hoje? Os dirigentes do Internacional hoje. É o presidente e o Abel. É o presidente e o Abel. É o presidente e o Abel. E o Abel é um diretor técnico, ele não é exatamente um dirigente ligado estritamente a questões negociais. Ele é um cara também de contato com o jogador, então não é exatamente isso. Então o Internacional vai virar. Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu acho bem possível que o Inter vire o ano sem composição do departamento de futebol. Vai ter o treinador. Vai ter o treinador, vai virar um ano sem diretor executivo, sem vice de futebol. Já tem uma informação de bastidor que o Barcelos não vai trazer agora. Não vai trazer, ele vai acumular a condição de vice-presidente de futebol. Então, isso é ruim, cara. Diretor executivo, diretor executivo hoje no futebol é o cara que tu contrata, que ele tem estofo para abrir portas dentro do futebol para tentar contratar jogadores. Isso. E o Inter não tem essa figura, pelo amor de Deus, cara. E eu acho, tá, que um grande nome, até foi aventado, mas acho que ele e o Abel não vão trabalhar juntos, seria o Marcos Braz. Tá? Porque o Marcos Braz, ele é um cara para o momento do Inter que pode funcionar muito bem. Porque ele é o cara da imposição, ele vai lá e fala mesmo, briga com a imprensa, sabe? Ele vira meio que um escudo, meio um segurança do clube. É um cara que tem aí uma passagem altamente vitoriosa pelo Flamengo. Ele consegue ser o responsável pela subida do Remo, que não se especulava o Remo voltar para a Série A, e ele consegue fazer isso, recuperando jogador, recuperando treinador. Ele seria um bom nome, tá? Porque ele é um cara de mercado, ele esses caras, guardadas as proporções, esses caras tipo Pelaipe, que conhece mercado e que consegue trabalhar com e sem dinheiro. Agora, é meio fio desencapado também, né? Total. Com o Abel ele não trabalha, né? Porque eles tiveram conflitos lá na época do Flamengo, né? Não tem como. Até porque hoje eu acredito que essas figuras que não sejam políticas, elas vão passar pelo crivo do Abel, né? O Abel não ia ficar aqui só porque ele resolveu voltar a morar em Porto Alegre. O Abel deve ter exigido uma autonomia. Óbvio. Tipo, o treinador vai ter que passar por mim, o homem do futebol vai ter que passar por mim. Não é simplesmente vontade. E eu ainda acho, tá? Mas é só achismo que o que vai ficar mais fácil para um homem do futebol é o Abel buscar algum ex-boleiro aí. Algum ali de 2005, 2006 que tenha trabalhado com ele. Eu não duvido, não duvido. O Grêmio tem algum movimento de busca de mercado já de jogadores ou não? Cara, o Everton, goleiro do Palmeiras, fica cada vez mais inviável, porque o Palmeiras resolveu fazer dinheiro. O Palmeiras não quer simplesmente liberar os jogadores. A pedida também lá pelo Rafael Veiga é bem alta para os padrões do Grêmio. Hoje surgiu uma informação do Grêmio no interesse de um jogador jovem do Flamengo, mas depois foi prontamente negado, até porque não teria sentido o Flamengo vender um jogador oriundo da base com um potencial enorme por 5 milhões de euros. Não. O Flamengo vende esses jogadores por 20, por 30 milhões de euros para o mercado de fora. Então, é porque o movimento do Grêmio agora é pagar e derrubar o transfer banner para poder trazer jogador e, inclusive, poder anunciar. Acho que também está pesando o fato de não ter ainda desembarcado o Luiz Castro. Né? O Luiz Castro deve desembarcar na madrugada de sábado para domingo. Se tem uma dúvida se ele vai ser apresentado no domingo ou na segunda, parece que no domingo ele quer fazer um conhecimento da base em Eldorado, das instalações da Arena, das instalações do CT. Ele vai chegar aqui na véspera do Natal e aí? Depois ele volta? Não, aí ele volta. Depois ele volta. Ele chega, quer ser apresentado, quer conhecer tudo como funciona no Grêmio, e aí depois ele retorna para as festas de final de ano com a família, para depois se reapresentar definitivo no início de janeiro. Mas eu acho que passa muito por a chegada dele para que o Grêmio daqui a pouco possa, de repente, anunciar, ou pelo menos chegar mais próximo de uma contratação, né? Porque o Grêmio também tem um processo de encher uma barca e mandar embora, né? Rapidinho nós vamos falar de 7, 8, quem sabe 9 jogadores que não vão ficar no Grêmio.
E que agora com a chegada do Pelaipe e também com a parceria do Antônio Dutra Júnior, eles vão montar essa barca para ter que desovar jogador por aí. Que não tem, né? Tem jogador que não tem cabimento ficar no Grêmio. Tu pega rapidinho, só na zaga tu tem 2. Tem Gemerson e Rodrigo Eli. Eu falei no Rodrigo Eli, tocou o gong e acabou o programa. Tchau, 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 tchau.